Aleluia. Você está pronto? Aleluia. Provérbios 23:7, não precisa abrir, mas a parte A desse versículo diz assim: porque como ele imaginou no seu coração, no seu íntimo, dentro de você, assim ele é. Como imagina na sua alma, como imagina no seu coração, assim é. E hoje eu estava ouvindo um testemunho, na verdade um exemplo de um pastor americano, ele falando sobre uma experiência que ele teve com 2 netos dele, onde ele estava com os 2 netos num quarto de hotel, e esses 2 netos estavam assistindo um documentário sobre o reino animal. E aí quando acabou aquele documentário, os 2 netos se olharam assim e disseram: vamos brincar de crocodilo e lagartixa. E aí a mais velha era a menininha, ela disse: eu sou o crocodilo. E o mais novo: tá bom, eu sou a lagartixa. Só que o mais novo, ele era mais forte, ele era um homem. E eles começaram a brincar naquela cama de crocodilo e lagartixa. E logo o menino conseguiu dominar a menina. E a menina: não, você é lagartixa, eu sou crocodilo. Você não pode fazer essa força. Você só pode rastejar e lamber. E o menino parou de fazer força, logo a menina dominou ele. E toda vez que o menino ia fazer uma força, ela: não, eu sou o crocodilo e você é a lagartixa. Você só pode ficar no chão, rastejando e lambendo. E aquele pastor disse que na hora aquilo brotou no coração dele: é assim que o diabo trabalha com meus filhos. Meus filhos têm força, já têm autoridade de Deus para vencer o inimigo, porque de fato Cristo já venceu. Mas se a gente aceita aquilo que o diabo fala aos nossos ouvidos, nós vamos estar como aquele menininho, tendo força para conseguir dominar. Mas quando ouve assim: não, você não pode, para e se deixa ser dominado. Então a Bíblia diz: como a gente vê na nossa alma, como a gente vê no nosso coração, assim é. E como será que Deus nos vê? Porque nós devemos nos ver como Deus nos vê. Nós não podemos aceitar aquilo que o diabo diz que somos. Aleluia! 2 Coríntios 5:16. Vamos lá. 5:15, no caso. 2 Coríntios 5:15. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Vai dizer assim: ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. O autor de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz esse exemplo de Jesus. Quando Jesus estava na terra, antes de morrer e ressuscitar, eles viam Jesus apenas como um homem. Mas após a morte e a ressurreição, eles já não viam Jesus apenas como um homem. Eles viam Jesus como seu Senhor, como aquele que venceu a morte. E aqui a Bíblia está dizendo que quem recebeu essa nova vida de Cristo não deve viver mais da mesma forma. Deve viver para Ele. E não deve olhar para os outros da mesma forma. E nem para si mesmo da mesma forma. Quem nós éramos antes de Cristo não é quem nós somos de verdade. É quem o mundo modelou, é quem a sociedade modelou, é quem nossos pais, nossos avós, cônjuges, amigos modelaram. Mas quem Cristo nos vê? E hoje de tarde, enquanto eu orava, me vinha muito ao coração que muitas pessoas, elas se veem de acordo com a desaprovação de seus pais, com a desaprovação de seus avós, com a desaprovação dos seus cônjuges. É mais ou menos aquela criança que cresce ouvindo: ah, tu é danado. Ah, tu é danado, menino. Você sabe o que significa danado? Lançado ao fogo do inferno, condenado ao fogo do inferno. É uma expressão que
que entendemos não falamos para as crianças, amém? Não é só uma simples palavra, danadinho, não. Uma criança que cresce ouvindo você é um danado, você é um danado, você é um danado, vai ser uma criança que vai crescer na sua juventude e adolescência mergulhada no pecado. Porque as palavras, elas têm um poder muito grande. Muitos ouviram a vida toda, você é burro, você é burra, você não sabe. E crescem com esse sentimento. Quando aparece algo novo, quando aparece algo para fazer, até querem, lembram daquilo que foi dito no passado e se travam. Como eu disse, eu gosto de usar esse exemplo. Quando meu filho, se eu não me engano, tinha 2 anos, a gente deu um quebra-cabeça para ele. E as primeiras semanas foram terríveis, porque ele queria montar aquele quebra-cabeça de todo jeito e chorava, gritava, e a gente, calma, você consegue, você consegue. Com pouco tempo ele já estava montando quebra-cabeça. A gente morava em outra cidade, vieram os irmãos da igreja lá em casa, que tinha uma menininha de 4 anos. E assim que aquela menininha viu o quebra-cabeça, ela foi tentar montar. No primeiro erro dela, o pai dela disse, não, fulana, não faz não, que tu não sabe. A menina travou e não tentou mais. Aquele dia ali, meu Deus do céu, como a palavra dos pais é poderosa, tanto para limitar, colocar num canto, mas também para levantar e exaltar, gente. Amém? Então nós somos pais, temos que ter esse cuidado de falar a coisa certa para criar a coisa certa nos nossos filhos, amém? Então a Bíblia diz que não devemos nos olhar da mesma forma. E aí o versículo 17 de 2 Coríntios 5 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. E eu quero te inspirar a se esquecer de quem você era antes de Cristo, porque agora você é uma nova criatura. Se ainda existem atitudes que são iguais a quando antes de se converter, que você sabe que é errado, eu estou aqui para te dizer nessa noite, essas atitudes não são suas. Essas atitudes são daquela pessoa que morreu. Amém. Aleluia. Vamos para Romanos 6. Vamos ver um pouco do que Jesus fala de nós, do que Deus deixou escrito ao nosso respeito. Romanos 6, 1. Quem Deus diz que eu sou? Romanos capítulo 6, versículo 1. Vai dizer assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Deus, Ele diz que nós podemos viver uma nova vida. E Ele deixa bem claro que é uma vida sem ser escravo do pecado. É uma vida onde o pecado não nos domina mais. Amém. Eu acredito que você já foi em alguns velórios. Você já viu em algum velório uma pessoa deitada lá, o defunto lá, e a pessoa chegando lá dela dizendo assim: tu quer fazer o que agora? O que tu quer fazer? Me conta. Pode já ter ouvido, mas você já ouviu o defunto respondendo? Não. Se ouviu, rapaz, pensa numa carreira grande. Por que não ouve? Porque está morto. Quem está morto não tem vontade mais. Ei, a Bíblia diz que eu e você, essa nova criatura, Deus está dizendo, vocês morreram para o pecado. Quando o diabo soprar no seu ouvido assim, não, é assim mesmo, você tem que fazer, é um desejo natural, você diz, ei, esse desejo natural já morreu.
Eu não sou mais escravo do pecado. Não é mais, não, é assim mesmo, Deus entende. Não, gente, não é assim. Não é Deus entende. Deus perdoa. Se há arrependimento, Deus perdoa. Perdoa e torna limpo como se o pecado nunca tivesse existido. Mas isso não é motivo para continuar no pecado. Amém. Aleluia. Vamos para 1 Coríntios. Deixa Romanos marcado aí que a gente vai voltar. Mas 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esses versículos estão mostrando para a gente quem Deus diz que nós somos, como Deus diz que nós devemos agir. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentação maior do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Meu Deus do céu! Você percebe como é diferente do que o mundo diz? O mundo diz, não, você tem que viver desse jeito mesmo. Se faz bem para você, faça. Uma mentirinha não tem problema não. Deus está dizendo, ei, essa tentação, até tentação para mim, uma mentirinha, não é mais forte do que você. Essa nova criatura, ela é habilitada por Deus, tem o poder de Deus para resistir à tentação, gente. Para não cometer o pecado. Não precisa abrir, só escute. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade maravilhosa para cada um de nós, mas a gente só vai viver ela se renovar a mente. Você não vai viver a perfeita vontade de Deus. Eu não vou viver a perfeita vontade de Deus simplesmente por vir para a igreja. Se eu vir para a igreja, mas meus pensamentos continuarem do mesmo jeito, não adiantou nada. Eu preciso renovar a minha mente. E a Bíblia diz, transformai-vos. É responsabilidade nossa. Eu não tenho a responsabilidade sobre a vida do Rafa de transformar a vida dele, não. Eu ensino, eu falo a palavra, mas é Ele que renova os pensamentos. Os pensamentos do mundo se te faz bem, faz. Só que esquece, né? Que o que te faz bem faz, geralmente aquilo momentâneozinho, que depois vem o mal de torar. O mundo diz, somos pecadores mesmo. Jesus diz, você é uma nova criação. Tudo se fez novo. A Bíblia diz que nós não somos mais escravos, mas que nós somos filhos de Deus. Que coisa linda, gente. Se aproximar de Deus sabendo que eu sou filho e não um escravo. Tem a parte de ser servo, de ser um escravo de Cristo para cumprir a vontade dele. Como Paulo disse, eu não posso não pregar o evangelho. Tem essa parte, mas entenda, tem a parte que somos filhos também. Eu lembro, eu vou contar não vou contar na plenitude, que pode chocar alguns, ou de repente eu até conto na plenitude. Eu era novo convertido, trabalhava com um rapaz de uma outra igreja, bem tradicional, e esse rapaz me contando a dificuldade que ele tinha de ler a Bíblia, porque eu lá de Olinda, Recife, um calorzão, ele dizia, às vezes eu chego do trabalho cansado, tomo um banho, sento no sofá só de bermuda. E aí dá até aquela vontade de ler a Bíblia. Mas aí eu penso, poxa, daqui que eu levante, vá colocar uma roupa para poder ler a Bíblia, eu já fico desanimado, nem faço. E aí eu, sem sabedoria, disse para ele, Paulo, pois eu até sentado no vaso fazendo número 2, eu leio minha Bíblia. Pronto, quase mato o homem do coração. Mas você entende o que a religiosidade faz? Aí ele disse para mim, mas você não vai diante de um juiz
vestido de qualquer jeito. Diante de um juiz você vai bem vestido. Visite na casa do teu pai, tu vai como? Falar com ele? Tem que se vestir, tem que... Ei, a Bíblia nos chama de filhos. Será que se seu for, que você que é pai, que é mãe, se seu filho for até você, você vai olhar para ele assim, não vem assim perto de mim vestido desse jeito não, que eu não quero não. A gente não vai dizer isso, gente. Pode ser que no inverno a gente diga, né? Vai botar uma roupa, guri. Mas aí é para proteger. Não é porque a gente só aceita ele se tiver daquele jeito. Ei, Deus diz que somos filhos. Aleluia. Vamos voltar para Romanos 6. Romanos 6, 6. Romanos 6, 6. Vai dizer assim: sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Aí pula para o versículo 12. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem mais sob a lei, mas sob a graça. Pecado para o crente é um erro de alvo. É algo esporádico. É aquela situação, a gente pode se envolver tanto no dia a dia que começa a ler um pouco menos, orar um pouco menos, e aí quando vê a gente tá mais fraco. Mas a gente pede perdão, Deus perdoa, e a partir dali a gente fica atento para não cair no mesmo erro. Um escravo do pecado é alguém que na segunda-feira fez, na terça-feira fez, na quarta-feira fez, na quinta-feira fez, na sexta-feira fez. Isso é um pecador. Filho de Deus, isso é esporádico. E entende que sou eu que deixo se eu peco ou não. Sou eu que decido. Da mesma forma, sou eu que decido me entregar a Deus ou não. Eu lembro anos atrás, na igreja lá em Rio Doce, quando o pastor fez o convite para salvação e tinha um homem sentado do meu lado, eu sabia que ele era visitante, e eu olhei para ele, e aí? Vai entregar a vida para Jesus? E ele disse, eu não sei se é para mim, acho que é quando Deus quiser. Eu falei, pô, Deus quer hoje, homem. Não é quando Deus quiser, não, Deus quer hoje. Na verdade é quando Deus quiser, e Ele quer hoje. A gente se entregar para Deus é hoje, gente. A gente viver para Deus é hoje. Não é você ser o pastor da igreja, não é você vir todos os dias na igreja, mas é na sua casa você saber, minha vida está entregue a Deus. Minhas atitudes vão expressar quem é Deus. Eu lembrei agora de um casal de pastores, amigo meu lá de Caxias, que ela tem um restaurante, ela trabalha no restaurante do irmão dela, e ela conta que teve um dia que uma mulher chegou para ela no restaurante, uma cliente disse assim, Marli, como é que você e seu marido se dão tão bem? Eu quero isso que vocês têm, porque eu vejo vocês trabalhando aqui e se fosse eu e meu marido, não ia dar certo não. Aquela mulher, ela estava entendendo que no trabalho ela estava entregue a Deus. O trabalho dela não era uma vida separada de uma vida com Deus. O trabalho dela era uma vida com Deus também. Amém. A gente precisa ter esse entendimento. Então, quem deixa ou não o pecado agir? Eu. E quem se entrega a Deus também sou eu.
Deus não está olhando para mim e para você como coitadinhos miseráveis, não, gente. Ah, coitadinha da Jéssica, ó. Ah, a Jéssica é bichinha, é escrava do pecado. Olha só, poxa, Jéssica. Deus está olhando para Jéssica dizendo assim: isso é filha de Deus, é lavada pelo sangue do Cordeiro. O mal não pode mais tocar nela. Quando a Jéssica, diante de uma tentação, pensa: ai Deus, mas eu sou tão impotente, o Espírito Santo vai lembrar dela: nenhuma tentação que vier sobre você é mais forte que você. E ela vai se levantar: opa, capiroto dos infernos. Na minha vida não. Amém. Olha Romanos 5,16. Eu vou ler na versão King James, Romanos 5,16. Romanos 5,16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão de graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. O pecado, ele é muito danoso. O pecado tem uma consequência séria. Mas, gente, a graça de Deus é muito maior do que o pecado. Eu amo essa versão King James que fala sobre uma transbordante provisão de graça. É algo que é muito além. Paulo está dizendo aqui: ei, o pecado comparado com a graça não tem força. É como literalmente a gente imaginar agora uma lagartixa e um crocodilo de verdade. Você pode sair correndo com medo de uma lagartixa por algum trauma, mas aquela lagartixa não vai conseguir lhe abocanhar, lhe dar uma mordida e arrancar um braço. Um crocodilo consegue. Ei, o pecado não tem essa força toda mais para quem é filho de Deus, não. Existe uma graça, um poder de Deus dentro de nós que nos capacita, como a palavra diz aqui, a reinar em vida, gente. Meu Deus do céu. Reinar e é bom que diz em vida, não é quando chegar no céu. Reinaremos com Cristo, sim, aqui na terra. Mas fala de um reinar em vida. O que é reinar em vida? É não ter problema? Não. Eu sempre costumo usar o exemplo da... Já foi para o céu, né? Mas não sei, acho que sim. Mas a rainha Elizabeth, que foi a monarca que viveu mais tempo reinando, por ela ser rainha, ela deixou de ter problema? Pelo contrário, meu Deus do céu. Tudo que ela passou naquele reinado dela. Mas reinar em vida ela passou pelos problemas. Ela venceu. Reinar em vida é você saber que o problema vem, você saber: opa, eu tenho a graça de Deus comigo. Eu tenho Deus comigo. Deus vai me dar escape, Deus vai me dar solução, Deus não vai me desamparar. Gente, o que dizer? Você com certeza viu vários vídeos aí nesses últimos dias, vídeos trágicos demais, mas vídeos onde, não me lembro agora onde, uma Assembleia de Deus completamente destruída e todos eles dentro cantando e louvando a Deus, gente. Isso é reinar em vida. É você ter tudo que você tem destruído e você tá louvando. Uma outra cidadezinha lá que eu não sei onde é, tá o cara no barco, não tinha energia, procurando quem resgatar. Quando vê numa casa no mais alta assim, pessoal louvando a Deus. A enchente cobriu o primeiro andar da casa daquelas pessoas, gente. Elas estavam ilhadas, mas elas estavam louvando a Deus. Quem sabe que o poder de Deus vai se manifestar e vai trazer muito mais? Vai trazer em dobro. Costuma-se muito usar, né? Nunca mais eu preguei sobre ele. Não
Nos próximos dias, quem sabe. Mas costumo usar o exemplo de Jó, né? A pessoa está sofrendo, olha Jó, Jó sofreu. Olha Jó, Jó sofreu. É isso aí, tem que sofrer. Olha Jó, Jó sofreu. Mas omite, ou muitos nem sabem, que aquele sofrimento de Jó durou mais ou menos 18 meses. 18 meses onde Jó sofreu muito, perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. E eu não lembro a quantidade exata agora, mas eu vou te dizer quantos anos Jó viveu depois, quando ele recebeu tudo em dobro de volta. Aqui, Jó. Depois desses fatos, né, aqui é Jó 42:16, depois que Jó sofreu tudo, aí diz, depois desses eventos, quando Jó teve tudo em dobro de novo, Jó viveu ainda 140 anos, e viu seus filhos e os descendentes dele até 4ª geração. Então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Sofreu demais, 18 meses, mas recebeu tudo em dobro. Viu até a 4ª geração e morreu realizado. Meu Deus. Reinar em vida é você passar por uns perrengues de torar, você chorar muitas vezes, você receber o alívio de Deus, saber, Deus não me desampara, Deus não me deixa só, eu estou passando por isso agora, mas ei, eu morri para o pecado, eu tenho uma nova vida, e essa nova vida, a graça de Deus está me ajudando. A graça de Deus é o poder de Deus que nos salvou e que nos capacita a viver, gente. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Romanos 8,16 vai dizer assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Pensa aí, alguém muito rico aqui na cidade de Carazinho, num sobrenome muito grande. Você pensar, rapaz, o herdeiro dessa pessoa, meu Deus, queria eu ser esse herdeiro. Aí a Bíblia diz que eu e você somos herdeiros de Deus, o Criador de todas as coisas. Meu Deus do céu, somos filhos de Deus. Alguém pode dizer para você, não, você não é filho de Deus, não. Não, você age desse jeito, você age daquele jeito. Alguém pode conhecer o seu passado e dizer assim, eu te conheço. Mas a gente não fica com o que as pessoas dizem, a gente fica com o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Mas eu posso agir, levantar de manhã, estar no meu trabalho com essa consciência de que eu sou filho de Deus, de que a graça de Deus está comigo, ou com o entendimento errado do diabo. Sabia que o diabo é chamado de o acusador? O acusador dos irmãos. Ele é mentiroso, é pai da mentira, mentiu sempre. O diabo, ele vai continuar mentindo, é o que ele sabe fazer. Ele vai muitas vezes lançar pensamentos nas nossas cabeças, ou levantar pessoas para falar mentira ao nosso respeito. Mas nós não precisamos agarrar isso, gente. Sabia que um erro do nosso passado não diz quem a gente é? Errei, pronto. Minha vida está marcada por esse erro. Ei, você entregou a vida para Jesus, sua vida está marcada pelo sangue do Cordeiro. É o sacrifício de Cristo que marcou a sua vida. Não é o erro do passado. Aleluia. Olha o que Efésios 2:10 diz. Estamos vendo o que Deus diz sobre nós. Efésios
2:10. Eu vou voltar para a versão NVT, eu não sei se já estava nela. Efésios 2:10. Algumas versões diz: pois somos feitura de Deus. A NVT diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Essa palavra feitura ou obra-prima é uma palavra grega que é a poema. É a palavra que derivou a palavra poema. Eu e você somos o poema de Deus, gente. Meu Deus do céu. Imagina você, muitas vezes, acredito que você possa fazer isso de vez em quando. Se não faz, você precisa fazer. Olha o pôr do sol. Aquela coisa linda e maravilhosa. Contempla um pouco as árvores assim. Cada coisa linda. A criação de Deus, uma coisa linda. Esse Deus que fez tudo isso lindo, diz que eu e você somos o poema dele. Somos a obra-prima dele. Nós precisamos entender isso, gente. Nós não podemos ficar, por exemplo, com um padrão do mundo. Aí lá tá o crente abençoado assistindo uma série ou um filme. E aí, ou tá os homens lá, tá toradão, as mulheres. E aí se olha no espelho, eu sou tão feio, eu tô tão... Ei, tu é o poema de Deus. Tu é obra-prima de Deus. Se tá achando alguma coisa ruim no corpo, é tu, sou eu que pode mudar. Fecha a boquinha, faz exercício, mas viver reclamando e se martirizando não muda nada. Pelo contrário, só deixa a gente, no terreno do diabo. O diabo dizendo, opa, tá do jeito que eu quero. Acabado, dá lagartixa, isso aí. Nunca mais a gente vai esquecer de lagartixa e crocodilo. Mas o que a Bíblia diz? Que somos o poema de Deus. E tem uma coisa que alguns ministros fazem, eu quero que você faça também. Pega a sua Bíblia assim, ou seu smartphone, levanta ela assim no alto, e você vai repetir algumas palavras comigo. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essa tem que ser nossa vida, gente. Ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se você está nessa fase se sentindo muito lixo, Efésios 2:10, escrito num papel ou num post-it lá na janela não, no espelho onde você escova os dentes. Que eu espero que você escove os dentes todo dia, né? Então você vai ter que ir para frente do espelho. Mas se você não escova os dentes todo dia, pode ser em algum lugar que você vá para frente todo dia, né? Todo engraçadinho, né, rapaz? Mas coloque lá e você todo dia vai ver: eu sou obra-prima de Deus. Eu sou obra-prima de Deus. Renovar a mente é isso, gente. Renovar a mente é você pegar o que Deus diz e você ler, reler, ler de novo, reler, até que a sua mente ela comece a pensar desse jeito. Comece a pensar como Deus pensa. Aleluia! Vamos para outro texto. Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. Vai dizer assim. E Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, e removeu inteiramente,
cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então a Bíblia diz que Deus ele nos perdoou, e não só nos perdoou, mas humilhou quem nos escravizava. Eu gosto muito desse termo no original grego, quando diz que ele despojou os principados e potestades. Aqui é uma palavra usada na época de Paulo para quando um rei ele conquistava o território inimigo, ele pegava esse rei inimigo, se ele ainda estivesse vivo, colocava ele nu, de costas num cavalo, e fazia um desfile por todo o reinado, mostrando que aquele rei ele tinha sido derrotado e ele estava humilhado. Quando a Bíblia diz que Jesus ele despojou principados e potestades, fez um espetáculo público, é essa ideia, humilhou eles. Não só ele pegou os escritos de dívida, os nossos pecados, aquilo que era contra a gente, e removeu, como humilhou o diabo. A gente precisa ter esse entendimento. O diabo ele está humilhado, porque o diabo ele trabalha com o engano. E eu lembrei de um amigo meu, mas um colega meu, onde ele se envolveu em uma briga, se envolveu em uma discussão, e quando um pessoal veio para meter porrada nele, disse assim: você é quem? E ele disse: sou civil. Opa, é policial civil. E ó, foram embora. Mas ele só estava dizendo que era civil. Ele não era policial civil nenhum. Ele era um civil. Escapou de levar uma tunda tão grande. Ele não mentiu, mas os outros entenderam errado. Mas sabe que às vezes a gente entende errado quem é o diabo? A gente tá achando que o diabo é um crocodilo quando ele é uma lagartixa. A gente tá achando que o diabo, meu Deus, o diabo tá vindo com tudo isso. Ei, não vamos fazer que nem os discípulos, onde diante daquela tempestade, Jesus diz repreende, mas diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão aí acovardados? Ei, fala pro diabo: capiroto, sai da minha vida. Eu te aconselho a assistir um filme, aquele Quarto de Guerra. Se faz tempo que você assistiu, assista de novo. Que filme fantástico, onde mostra uma mulher que o diabo estava cirandando na vida dela. Ela amava Jesus, mas lá, quando foi que as coisas começaram a mudar? Quando aquela mulher se levantou em autoridade. Em nome de Jesus na minha vida não. Falando nisso, a gente tem um livro fantástico ali, chamado O Nome de Jesus, ou A Autoridade do Crente, onde vai mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Ei, Jesus Cristo disse que toda a autoridade nos céus e na terra foram dados a Ele. E Ele deu para a igreja. E Ele deu para mim e para você. No estudo, costuma dizer que é como uma procuração. Imagina aí, você, sei lá, alguém faz uma procuração dos bens para você. Você, com aquela procuração, você pode fazer o que quiser, porque é como se fosse seu. É da pessoa. Mas se tem uma procuração, é como se fosse seu. Que Jesus nos deu, a autoridade que Ele deu pra gente é como essa procuração, gente. A autoridade é dele, mas é como se fosse nossa. E é pra gente usar. Amém? Então, o que Deus diz que a gente é? Que a gente não é mais escravo do pecado, que a gente é perdoado, que a graça de Deus, ela nos fortalece. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Que a gente é curado. Isaías 53, versículo 5, vamos lá. Isaías 53, 5. Aqui uma profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus vir. Isaías retrata o que aconteceu de forma muito precisa na crucificação. Isaías 53, 5. Aleluia. Vai dizer assim: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado
por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas pisaduras ou as suas feridas, fomos curados. Isaías está dizendo que as feridas de Cristo naquela crucificação foi o que nos trouxe cura, gente. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos curados. Aí só tome nota, mas Mateus 8,16, quando Jesus estava na terra, diz: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Isaías profetizou 700 anos atrás. Jesus, enquanto esteve na terra, mostrou isso na prática. E depois que ele morre e ressuscita, Pedro vai falar lá em 1 Pedro 2,24, só escute que a gente já está finalizando, diz: ele pessoalmente levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. A cura foi só para a época de Jesus. Aqui são vários anos depois de Jesus. Pedro dizendo: Ei, o próprio Jesus levou pessoalmente. Jesus levou pessoalmente as nossas feridas. Ele levou sobre o corpo no madeiro, e por intermédio das suas feridas nós fomos sarados. A Bíblia vai dizer que por conta do pecado de Adão, a morte e a maldição entrou no mundo. Doença entrou no mundo por conta do pecado de Adão. O pecado, ele traz doença. Então, eu posso estar doente porque eu estou pecando e isso está gerando morte no meu corpo? Posso. E eu preciso me arrepender para que isso pare. Mas eu também posso não pecar. Mas o diabo, ele vai tentar fazer com que eu fique doente. Então, se eu estou doente, a primeira coisa que eu faço é: meu Deus, será que eu estou em pecado? Não estou. Diabo, sai. Diabo, vai embora. Então, se a doença, ela é consequência do pecado, lembra que a gente foi perdoado? Doença, o pecado de Adão trouxe doença. Mas se eu fui perdoado, não tem mais doença. A gente tem energia aqui nesse prédio. Por quê? Porque a gente está ligado a uma estação de energia. Se desliga essa conexão, acaba a energia. A doença é assim na vida do crente, gente. A conexão com o pecado faz com que a doença possa fluir livremente. Mas Jesus, ele veio quebrar essa conexão. Quer dizer que a doença nunca mais vai tentar vir sobre nós? Vai! Mas nós precisamos entender: ei, você está ilegal. Pensa aí alguém que vai, por exemplo, para os Estados Unidos sem visto, sem nada. Pode perambular um bom tempo por lá. Mas quando se descobre que é ilegal? Deportado. Nós precisamos aprender a deportar as doenças das nossas vidas. A dizer assim: doença? Você é ilegal. Eu já fui perdoado. Eu já fui perdoada no meu corpo, mas não. E aí eu quero que você abra Romanos 8:11. E com esse texto a gente vai finalizar. Romanos 8:11. Diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o seu espírito. Está escrito assim na Bíblia? Vivificará o corpo mortal por meio do Espírito que habita em vocês. Se nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas, o Espírito de Deus habita em nós. E a Bíblia está dizendo que esse Espírito, ele vivifica o meu corpo mortal. Não é para quando for para o céu, gente.
A gente não vai para o céu com esse corpo mortal. A Bíblia diz que o que é incorruptível não pode ir o corruptível. Que com esse corpo não tem como entrar nos céus. Mas a Bíblia está dizendo que enquanto a gente está aqui, quem tem o Espírito Santo dentro, o corpo mortal vai ser vivificado. Sabe quando a gente é acometido por alguma enfermidade, por algum sintoma? Romanos 8:11 tem que estar na nossa boca. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito vivifica o meu corpo mortal. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito ele está vivificando o meu corpo mortal. Amós 3:3 diz: como andarão dois juntos, se não há concordância? Se em vez de eu dizer que eu tenho o Espírito de Deus em mim, vivificando meu corpo mortal, mas eu estou acariciando a doença, sintoma é meu, é minha. Se você diz que é sua, você esqueceu que ela está ilegal. Você está dando visto para ela, o green card. Mas quando você não trata mais como sua, e como você diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor vivifica o meu corpo mortal, eu e você estamos andando em concordância com Deus. Gente, faz tempo que eu não disse isso aqui, mas eu vou falar. O Frederico aqui tem uma senhorinha, Dona Antônia. Eu sou apaixonado por aquela velhinha. Meu Deus do céu. Foi católica, zona roxa a vida toda. Aos 78 se converte. Cheia de comorbidade. Eu me lembro como se fosse hoje, Dona Antônia vindo falar comigo, andando assim, cheia de comorbidade, entregou a vida para Jesus. Passou 1 ano e pouco, Dona Antônia hoje anda normal, as comorbidades tudo indo embora. A mulher com quase 80 anos, nova convertida, mas começou a entender, doença não é mais para mim. Não é porque eu tô com essa idade que eu devo viver em doença. E cada dia que passa aquela mulher tá melhor. Cada dia que eu vou lá em Frederico, que eu vejo Dona Antônia, na verdade tem a Dona Antônia e a mãe do pastor Ângelo, que eu esqueci o nome agora, 2 velhinhas evangelistas. É sério, só tinha as 2, agora tem 5. Tudo da mesma idade assim, e elas estão trazendo mais gente, mais gente, mais gente. Mas Dona Antônia entendeu, eu sou filha de Deus, e doença não é mais para mim. Imagine alguém que viveu até os 78 anos com comorbidade, que não conseguia nem andar direito. Ela tinha um problema nos olhos que não tinha lágrima. Então tinha que passar colírio o tempo todo, porque aquilo irritava demais. Não precisa mais passar colírio. Porque Jesus Cristo, pelas suas feridas, Ele nos trouxe a cura. Agora eu posso. É para a vida de alguns. O Senhor, tua palavra diz, a tua palavra não volta vazia, isso vai se cumprir na minha vida. Quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Não sei. Mas como diz o pastor Rafael Marques, cada dia que passa é um dia a menos para a sua cura se manifestar. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Somos perdoados. Não somos mais escravos do pecado. A graça de Deus, ela nos fortalece, nos capacita e somos filhos de Deus. Somos curados. Amém? Obrigado, Pai. Somos gratos ao Senhor, porque o que a Tua palavra diz ao nosso respeito, isso é a verdade, Pai. Erros dos nossos passados, eles não ditam a nossa vida. Erros são erros, perdoados estão para aqueles que se arrependeram. E essa nova vida que o Senhor tem, ela está manifesta, Pai. Somos os Teus filhos amados em quem Tu tem prazer. E Tua palavra diz que quem recebe da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reina em vida, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão meu aqui, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela tenha entrado e tenha sido semeada no solo fértil dos corações, Pai. E ela venha trazer, Pai, muito fruto, uma farta colheita, Pai. Se pensamentos, Pai, ainda de derrota, pensamentos, Pai, de indignidade ainda pairavam sobre a vida dos meus irmãos, a Tua palavra veio com a Tua unção e esmagou esse jugo, Pai. Hoje nós sabemos, somos filhos amados, somos perdoados, estamos sendo fortalecidos por Deus, e o perdão, ele traz cura para as nossas vidas. O que Cristo fez na cruz trouxe
traz para a gente hoje a cura. E o Espírito de Cristo que habita em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. Obrigado, Pai, por essas verdades. Que a cada dia que passa, a gente cresça no entendimento da Tua palavra, no entendimento daquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. O Senhor diz que somos o Teu poema, que somos a obra-prima e que tem uma boa obra para cumprirmos nessa terra. E nós vamos cumprir essa boa obra. A obra de Deus não é uma obra má, não é uma obra ruim. A obra de Deus é uma boa obra e vamos segui-la no poder do Teu Espírito, Pai. Nós Te amamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém.